Boa noite a todos. Eu estou bem animado de estar com vocês hoje à noite. Eu tenho viajado muito virtualmente pelo Brasil os últimos 3 ou 4 meses. Ah, para mim, eu quero que vocês me conhecem antes de fazer esse treinamento. E a primeira coisa que eu quero dizer é que eu, eu sei que esse programa e a material inspirado eu conheço bem agora esses regras de ouro e sem saber todas essas regras eu tenho aplicado a maioria dessas nos meus negócios e tenho visto bastante sucesso. E, eu servi missão na missão Rio de Janeiro Norte faz mais que 20 anos atrás. Então, os últimos 6 meses de participar com o ACE, eu estou relembrando o seu idioma. Tão beleza. E a cada vez que eu faço treinamento, eu aprendo palavras novas. Então, a maioria, eu peço paciência, porque a maioria das coisas que eu tenho na minha mente, no meu coração, eu, eu sei dizer em inglês, mas eu não sei exatamente dizer em português. Então, eu falo porta-inglês de vez em quando, porque essas palavras de empresa não foram palavras que eu usei quando quando eu estava no Brasil na missão. Eu moro na Arizona, no estado de Arizona, nos Estados Unidos. Tenho cinco filhos de 17 anos até 5. Então, a minha casa é bem. É um circo, circos, não sei dizer. É lotada. Ah, ainda não tenho o prazer de visitar ah, as Amazonas ou Manaus, mas eu tenho desejo. Um dia eu venho visitar vocês. O assunto de negócio é um paixão que eu tenho. Eu tenho começado 9 negócios e comprei 3 e feito vários investimentos em muitos mercados. Então, as coisas que compartilho, eu compartilho porque eu tenho experiência. ah, não só em ter sucesso ou achar sucesso. Eu tenho feito bastante falhas e, na verdade, eu sinto muito grato por falhar e por perder, porque eu tenho aprendido bastante e eu tenho a oportunidade de compartilhar ba- disso com vocês. Uma das regras de ouro da ACE é Kaizen. Eu pratico Kaizen, eu vivo Kaizen. Eu leio 50 livros por ano. Eu sempre estou lendo pelo menos um livro a respeito de negócios. Ah, eu sempre estou lendo. Então, eu compartilho o que eu estou lendo com os capítulos, porque normalmente eu, eu estou animado do assunto em que eu estou lendo, que eu li ontem à noite e hoje de manhã, e tenho ânimo daquele assunto agora. Achar e participar nessa programa no ACE é um sonho, realmente. E eu, eu sinto emocionante participar juntos com vocês, porque eu sei o poder dessa programa e se 5 ou 10 anos atrás meus amigos me perguntassem que seria o seu sonho
utilizar o seu tempo. E eu sempre dizia, nossa, eu gostaria um dia voltar ao Brasil e ajudar empreendedores de alguma forma. E nunca imaginei encontrar a ACE e ter essa oportunidade a cada semana a fazer treinamento com vocês. Então, vocês estão fazendo parte de um sonho que, que é incrível, incrível. Um foto de minha família para que me conhecerem um pouquinho melhor. Tá, vamos lá. Va- Vamos hoje à noite conversar sobre a regra de ouro, diferenciar o seu negócio. Então, vamos imaginar, cada um tem 22 participantes agora. Cada um está num negócio totalmente diferente. Então, você tem que, tudo que digo nesse treinamento, você tem que aplicar para o que vocês estão fazendo ou o que vocês estão desejando fazer. Porque alguns vendem produtos e outros têm serviço e a aplicação tem varia diferente. Então, imagina que você tem uma barraca de, que vende fruta e tem esses três barracas. A única diferença nesses três é essa posta vermelha. Essa é uma diferença poderosa ou fraca? É óbvio, né? Que não é bem bom, mas talvez você fala para um vizinho, ele fala, Tanner, eu quero comprar de você. Como que eu posso te achar? Eu sou a barraca na rua tal com o posto vermelho. Talvez isso ajuda o cliente a achar. Mas, na verdade, para crescer cliente, para aumentar o negócio e gerar mais lucro no futuro, cada um de nós precisamos diferenciar o nosso negócio. E hoje eu prometo que vocês vão receber uma inspiração, uma ideia em que vocês podem diferenciar o seu negócio. Talvez é uma coisa pequena, mas por alguns, essa é a terceira vez que eu faço esse treinamento de diferenciar o seu negócio. E cada treinamento, alguém recebe algo que eles podem oferecer produto diferente ou serviço diferente. Então, eu convido e desafio cada um de vocês de recordar, se você tem ideia que poder aplicar, escreva, anota, na maneira que você faz, você digita no computador ou no telefone, ou você tem caderno e caneta, mas não perca essa inspiração, não perca a ideia que vem, porque vocês vão receber ideias. Eu quero ensinar um princípio que vem de. É uma pena, porque esse livro é incrível, mas o livro não tem feito traduzido em português ainda. Que a última vez, um mês atrás, eu tenho olhado e não tem traduzido ainda. Mas esse é um sistema, um modelo de aplicar no seu negócio que se chama tração. Mas então essa estratégia não é a minha, vem desse programa, desse livro. Ah, mas
Ao pensar nesse assunto de diferenciar o seu negócio, para diferenciar cada empresa, cada negócio, tem que ter 3 únicos. E vou explicar isso. Que seu negócio, seu empreendimento, junto com tem 3 coisas que juntado você faz diferente do que qualquer outro. Então, vamos voltar àquela barraca que vende fruta. Você vende fruta e no seu bairro, na sua cidade, provavelmente tem dúzias de outros barracas que vendem fruta, certo? Mas quais 3 coisas você pode dizer a cliente por que compra de mim? Por que devo comprar de você? Como você diferencia com sua competição? E eu vou continuar explicando isso. Então, quais 3 coisas pode ser o produto, diferença de produto, de serviço, de processo, de velocidade, pode ser alguma dessas coisas. E também tem um compromisso ou garantia. E quando você tem isso, seu negócio é muito poderoso, muito forte. Vou dar um exemplo. So, uma de minhas empresas, eu tenho uma agência de corretor de imóveis comerciais. E ajudamos empresas a alugar lugares e eu vou dar exemplos específicos. Ajudamos dentista a abrir oficina ou abrir empresa, começar a empresa. E eles precisam achar local e alugar local, certo? E temos esse serviço. E fazemos no país inteiro. Ajudamos dentista a achar lugar. E em vez de dizer Tanner é o cara, ele é simpático, ele responde o telefone, ele é um profissional, que quando você é em serviço, normalmente você pode ter salão de beleza e pessoas falam coisas assim. Isso é a coisa boa, mas é fácil competir com cara boa ou mulher simpática ou gente boa. Então, os 3 únicos que achamos ou decidimos é processo, a maneira em que fazemos, vou mostrar, quando pensamos do início até o fim, esse processo único que nós fazemos, do início do processo a cada passo, e achamos que foram quase 50 passos na experiência inteira. Do primeiro contato até o fim de terminar o serviço. Então, o nosso processo, certo? E depois falamos sobre a nossa experiência. Porque, bem, essa experiência nos diferencia entre a nossa competição, mas não só falamos na nossa experiência. E ao utilizar a nossa empresa, a cultura da empresa, a cultura que
que esperamos dos nossos empregados, eles podem esperar a mesma coisa. Então, falamos de processo, de experiência e cultura. E em vez de só focalizar numa, porque talvez a competição fala sobre cultura ou fala sobre experiência, nós falamos essas três coisas juntos é único para a nossa empresa. É diferente do que qualquer outra que você vai encontrar. E temos uma, bom, um compromisso também. O nosso compromisso ou garantia é que nós vamos fazer serviço que você vai poder dar revista de 5 estrelas. E esperamos disso de você. Quando terminamos o serviço, nós vamos pedir que você vá no Google e você nos dá uma recomendação de 5 estrelas. E, na verdade, entre o serviço, se sentimos que não podemos, na verdade, o que eu estou dizendo é difícil, você é um cliente bem difícil e não sentimos que você vai dar a recomendação de 5 estrelas no meio do contrato, no meio do serviço, vamos dizer, parece que você não vai dar ou não estamos dando serviço de 5 estrelas, devemos terminar o relacionamento. Então, é uma maneira em que nós podemos desculpa, eu recebi mensagem que eu precisava olhar. Então, eu vou já a reportar e o plano de ação vai ser que cada um de vocês, nos próximos 30 dias, vai achar 3 únicos de seu negócio. Mas vamos falar sobre como diferenciar. Essa não é uma lista, uma lista com todos os exemplos, mas eu quero que você pense sobre seu negócio e imagina se aplica ou não. Porque eu acho que para achar os 3 únicos, se você não sabe claramente agora, ou você entrou nesse treinamento já sabendo, eu sinto que você não tem que escolher bem rapidamente quais são esses 3 únicos. Mas imagina a localização. Pode. Se você tem uma pizzaria ou um salão de beleza, talvez localização é importante, ou é uma diferença. Talvez seja produtos diferentes. Então, pode ser sabores ou não sei. Produtos pode ser bastante. Talvez serviço. Imagina no serviço a maneira em que você faz o serviço. Conveniência, preço. Na verdade, eu não gosto muito de competir em preço, porque se você ganha em preço, você vai perder em preço, porque é uma corrida de quem pode vender sem ganhar lucro ou gerar lucro. E, na verdade, a semana passada eu treinei em gerar lucro todos os dias. E eu não quero ser o cara chato, mas se você todo dia você está vendendo e você está mês a mês a mês a mês, você está só chegando ao equilíbrio de
bem, como se diz? Equilíbrio. O ponto de equilíbrio. Você está só chegando ao ponto de equilíbrio e não está gerando lucro. É melhor que você fique em casa assistindo televisão, né? Você faz muito, você faz bastante força a vender para só chegar ao ponto de equilíbrio. Então, não fomos, não começamos os nossos empreendimentos para só chegar ao ponto de equilíbrio. O primeiro passo é chegar ao ponto de equilíbrio, certo? Então, tem muitas empresas que o primeiro passo, a primeira meta é chegar ao ponto de equilíbrio, mas a meta, o fim, o futuro não é ficar lá, é chegar lá e passar e gerar lucro todos os dias. Então, desculpa, eu virei, mas eu tenho muita paixão de se você está sempre competindo em preço, não é bem, essa não é uma diferença bem poderosa. A sexta, qualidade. Pode competir em qualidade. Por que compra o fruto de você? Bem, a nossa qualidade é tal, melhor, né? Ou fazemos isso, o produto é feito assim que faz que a qualidade seja melhor. Próximo, tamanho ou quantidade. Você oferece mais quantidade, o tamanho de seu produto é maior, sei lá. Pode pensar em distribuição. Talvez você começa a ter relacionamento que faz que a velocidade é mais rápido. Você entrega o produto ou você termina o serviço mais rápido através de melhor distribuição. E, na verdade, cada um desses, a cada mês, a cada ano em que você continue a melhorar o seu negócio, você vai achar forças diferentes. Eu tenho certeza, as forças de hoje vão ser diferentes daqui 3 anos. Eu tenho certeza, se nós, cada 23 de nós, se tivéssemos uma reunião assim, daqui 3 anos, e revisamos os seus três, os 3 únicos, vão ser diferentes. Porque você vai continuar achando maneiras em melhorar, em fazer diferente. Relacionamento. Sempre aumentando o relacionamento, e não só com o cliente, talvez com o vendedor, talvez com vizinhos, ou com alguém que refere. Tem muitos produtos ou serviços que vocês nem imaginam que você pode receber referência, que eles estão bem no início do funil e eles podem referir ao seu produto ou serviço que vai aumentar a experiência de seu negócio. E o último processo, como eu usei processo, nós em várias de minhas empresas, nós focalizamos em processo. Mas o que vocês acham? Por que diferenciar? Quem tem algo que quer dizer por que diferenciar? Eu, Flávio Oliveira, Manaus. Tudo bem, Tânia? Parabéns pelo treinamento. Tudo.
Posso Prazer. contar uma experiência? Pode, vai lá. Eu estava num evento chamado Nitro 10X, Tenex, em São Paulo, mês passado. E, na hora, quando chegou lá, o Jorge Coutinho é um coach, é o maior coach da Europa. Ele é bem conhecido. E ele estava palestrando e, de repente, ele perguntou: quem é procrastinador aqui? Aí eu gritei bem alto: eu! Quando eu levantei a mão e eu olhei para o lado, só tinha eu. Só eu gritei e a galera deu uma risada. E o Jorge Coutinho desceu do palco, veio até mim, apertou a minha mão e disse: parabéns, todos somos procrastinadores, mas você teve a coragem de levantar. Então, somente eu levantei. Eu fui o diferente entre todos. Sabe o que aconteceu? Eu me tornei a pessoa mais conhecida no evento. E, no final, o Jorge Coutinho disse: uma salva de palmas para o Flávio Oliveira. E todo mundo me aplaudiu de pé. E o que aconteceu? Aconteceu que eu fiz muito network por causa disso, porque todo mundo disse: olha o Flávio, olha o Flávio. Eu fui diferente, diferente. Eu não fui melhor do que ninguém, eu apenas fui diferente. Beleza. Obrigado por compartilhar. Aqui é Alguém Ricardo mais Neves. quer? Oi, Vai lá. Ricardo Neves, de Manaus, Takasama 1. Eu vendo o meu livro chamado As Aventuras de um Cadeirante. Então, quando comecei a vender meu livro, eu não sabia como fazer. Mas aí eu pude perceber que, por eu ser um cadeirante, a minha história era o que era o diferencial. Porque eu digo assim, o que que faz uma pessoa com cadeira de roda vencer? Aí eu começo a contar as histórias. Aí a pessoa fica olhando assim, acho que em 3 minutos ou dois, ela diz assim, eu quero comprar seu livro. Porque eu conto de que eu tinha tudo para dar errado, porque minha mãe verdadeira me abandonou, fui adotado, peguei várias doenças, tive que estudar em colégio interno, tudo isso daí eu transformei num livro em que eu procuro colocar para as pessoas que, apesar de todas as dificuldades, a gente pode vencer. Por isso que se chama As Aventuras de um Cadeirante. Podia ser de um andante, qualquer um. Então, isso é que eu tenho feito na cidade de Manaus. Eu tenho procurado, quando você falou qual é o diferencial, eu falei, pô, a minha história é diferencial. Ninguém tem a história igual a minha. Ninguém passou pelo que eu tenho. Então, é isso que eu procuro passar para as pessoas. É isso que eu procuro despertar. Pode ter, tem um monte de livros na cidade de Manaus vendendo, mas As Aventuras de um Cadeirante é a única, porque é uma história que você tem uma vida de alguém com... Eu procuro colocar para as pessoas, porque eu não tenho na livraria. Eu mesmo vendo, né, no shopping, nos lugares, eu procuro botar empolgação de que uma história de alguém que se superou e alguém que não anda pode superar, e alguém que anda também pode fazer bem melhor. É isso que eu procuro ser no meu diferencial. Claro que eu estou pensando em várias coisas que você está falando sobre isso também. Valeu. Obrigado por compartilhar. Vocês conhecem o seu mercado, o local, mas quais são alguns exemplos poderosos de empresas em que você pode ver que claramente tem uma diferença no seu negócio? Podem ser marcas bem conhecidas ou pode ser uma empresa pequena ou amigo ou sei lá. Quem tem um exemplo poderoso que pode compartilhar? Tânia, já que alguém não quer falar, eu tenho um exemplo muito poderoso aqui no Brasil. Todos estão vendo? Estamos. De um rapaz chamado Rick Chester. Entendeu? Ele é um exemplo poderoso de diferencial. O Rick Chester, ele através de um vendedor de água,
que da noite para o dia se tornou praticamente como se fosse conhecido no mundo inteiro, porque ele fez um vídeo de 1 minuto apenas. Ele era muito pobre e ele vendia água na praia. E ele foi um exemplo de fazer diferente. Criticaram ele porque ele era pobre e ele era um negro e ele nem sabia se existia crise no país ou não. E ele falou: o Brasil não existe crise porque a crise está dentro de você, você pega R$ 10, aí você compra água, vai para a praia, e depois você faz isso. E ele começou a criar uma formulazinha meio maluca. E no outro dia o Flávio Augusto seguiu ele e ele foi palestrar para a Universidade de Harvard, sem mesmo ter formado em nada. E ele nem nunca formou em nenhuma faculdade, e Harvard chamou ele para palestrar por causa do vídeo de 1 minuto. Então, um exemplo poderoso de alguém que fez diferente. Criticaram ele, mas ele falou: não, eu não estou nem aí para a crítica. Ele pegou e postou o vídeo dele de 1 minuto. Ele fez diferente do que os outros fazem. Normalmente, quando você recebe uma crítica, você fica desanimado. Ele não. Então, é um exemplo, para mim, um exemplo muito poderoso. Beleza. Quem mais? Quem mais tem um exemplo poderoso? Não? Tá. Oh, Cristiane, vai lá. O meu. Oi, boa noite. Boa noite. Então, eu tenho uma pequena empresa ainda, né, de uniformes, onde eu consigo atender algumas demandas de clientes. Quanto à questão de um exemplo poderoso, eu poderia citar o meu, eu poderia citar de várias outras pessoas que estão aqui nessa reunião. Algumas eu conheço, a maioria tem um empreendimento. Algumas a gente iniciou apenas com seu talento, um pouco capital, e está tentando sobreviver, né, nesse país que é o Brasil, né, que é cheio de muitos impostos, muitas coisas, principalmente aqui em Manaus, que não tem uma logística muito boa, né, tudo é muito distante para conseguir matéria-prima, enfim. Então, eu fui essa semana em uma lanchonete de uma pessoa que eu conheço há mais ou menos de 25 anos. Quando ele iniciou, ele era apenas uma lanchonete bem simples, e eu fiquei analisando, hoje ele está gigante, está uma lanchonete, algumas pessoas talvez aqui conheçam ali a lanchonete do Lucas, é uma das maiores lanchonetes que existe aqui na Zona Leste de Manaus. Há 20 anos atrás, ele era um jornaleiro e ele iniciou com lanche vendendo sanduíches muito comuns. Hoje, você vai lá, um sanduíche, um exemplo, em qualquer lanchonete, você paga R$ 6. Lá, você está pagando R$ 30. E lota todos os dias. Todos os dias está lotado. Ele ampliou para 3 andares e você, às vezes, não consegue lugar para sentar. Então, eu imaginei assim que se ele tivesse desistido há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, eu imagino que iniciar um empreendimento hoje, ainda mais quando você não tem o capital, né, que você consiga realmente aplicar e investir em máquinas, em coisas que você precisa realmente para impulsionar o seu mercado, é muito difícil. Muitas das vezes a gente pensa em desistir. Né? Então, quando eu estive nesse empreendimento, desse rapaz que eu conheço há mais de 20 anos, eu fiquei imaginando como deve ter sido difícil no início, quando ele era apenas uma lanchonete e ele tinha que trazer alimento para dentro da sua casa, com aquele pouquinho que ele ganhava, imaginar fazer 200 sanduíches por dia para manter a alimentação de dentro da sua casa, ou para pagar uma dívida. Eu sei que isso é uma realidade minha, é uma realidade de muitos que estão aqui assistindo esse treinamento. Então, assim, o que eu posso dizer é que todos nós temos nosso desafio, não é fácil empreender,
ainda mais quando não se existe um capital realmente para se investir, mas a persistência faz com que nos tornemos melhores. E só consegue alcançar o topo se você conseguir fazer a escalada. Então, não desista no meio do caminho. Às vezes é difícil, às vezes dá vontade de desistir. Eu sinto isso muitas vezes, mas eu sei que se eu não desistir, eu vou conseguir chegar aonde eu desejo, ou até mais me surpreender comigo mesmo, né? Eu acredito que muitos estão aqui da mesma forma, empreendendo, lutando, muitas das vezes sem dinheiro e correndo atrás e tudo mais. Então, eu acho que o maior exemplo é nós mesmos, de persistência, de não desistirmos, né? E continuar realmente acreditando no que nós estamos fazendo, seja uma empresa de vender doce, uma empresa de fazer uniforme, que é o meu caso, uma empresa de prestação de serviço, de uma banca de revista, uma banca de frutas. E, assim, nós não podemos parar, continuar, ser resiliente, né, e não desistir. Essa é a grande sacada, digamos assim, de chegar até o topo. Obrigada. Excelente, obrigado. Você deu uma inspiração, uma ideia em que eu quero compartilhar, porque, na verdade, eu tenho investido muito em empresas começando. E o que é bem esperado desse programa da AF é que pessoas normalmente pensam que eles precisam capital, que com capital eu vou ser sucesso, eu vou achar sucesso. Eu só preciso mais capital. E a resposta de tudo é mais capital. E é óbvio que capital é necessário para crescer e investir, mas é mais valoroso, mais poderoso do que capital é ter conhecimento que vem desses 25 regras de ouro e também a disciplina, porque eu posso dar 1 milhão de exemplos com pessoas que tinham ideia que receberam capital, mas gastaram o capital porque não tinha conhecimento de aplicar, não tinha essas regras de ouro que também tinha conhecimento de aplicar e a disciplina de agir no plano. Esses treinamentos são os ferramentas de aplicar. De novo, é claro que é óbvio que cada empresa a crescer, a continuar crescendo, precisa capital, mas primeiramente o fundamental para isso é conhecimento e disciplina em crescer o negócio. Bom, alguém levantou a mão. Oi, irmão. Oi. Eu queria dar um exemplo de uma conhecida, praticamente a exemplo que você falou em relação a capital. Ela tinha capital, né? Então, ela pegou e investiu em 2 lojas, em bairros, porém, com uma estrutura de alto nível. Então, o padrão onde ela estava, o padrão do bairro era de classe baixa, e ela investiu em 2 lojas de nível alto, padrão alto. Então, as pessoas passavam pela loja dela, ficavam até com medo de entrar, que achavam que era muito caro, entendeu? Era muito bonito, muito luxo. Então, quando eu vi aquela loja,
eu fiz até um comentário para outra colega. Eu disse, poxa, infelizmente, eu acho que essa loja dela está muito linda, muito bonita, porém não está no padrão, né, do bairro. As pessoas não vão entrar aqui porque acham que vai estar tudo caro. Se ela tivesse feito uma coisa bem simples, loja aberta, bem simples, iria dar bastante gente, mas o público aqui não está acostumado com isso. O que aconteceu? Passou no máximo 2 anos, ela sustentando a própria loja com o próprio dinheiro, e ela veio a falir, faliu o negócio dela. Porque eu não conhecia o mercado de trabalho, não conhecia os clientes, não conhecia o bairro. Isso que aconteceu. Obrigado. Eu desejo que cada um de vocês pensem em que maneira você pode diferenciar. Quais 3 coisas? E eu quero bom, peraí. Não sei se diz isso. Esticar vocês um pouquinho. Que só você não dura. Se você é a única maneira de diferenciar, isso não dura para sempre. Você tem que realmente pensar em qual maneira, quais 3 maneiras, porque quando pessoas pensam, por que compro de você? Por que utilizo o seu serviço? Porque eles vão sempre avaliando outros. E talvez sejam clientes hoje, mas tem que pensar num ano, 2 anos, 3 anos no futuro, se talvez alguém entra e talvez eles tenham uma história um pouquinho mais forte, um pouquinho mais bonita, ou um pouquinho diferente de sua. Tem que ser mais do que só o relacionamento que tem. Tem que ter outras coisas. Por exemplo, o serviço é tal, o produto faz tal, o tamanho, o preço, algo a mais. E também tem um compromisso ou garantia em que eles podem confiar nesse garantia ou compromisso. Então, nos próximos 30 dias, eu quero que pense nisso. Porque essa maneira de expandir, quando você está pronto de crescer, você pode confiar que com essa maneira, porque quando pessoas pensam, falam para você, por que compro de você? Você pode falar por causa dessas 3 coisas. Eles têm dúvida, eles estão pensando em comprar de seu competição você. E você não pode dizer porque eles são ruins ou eles são cara chato, ou você pode dizer por causa dessas 3 coisas. Bom, done. Finito. Você faz trabalho comigo por causa dessas 3 coisas. Eu quero abrir o fim, os últimos 10 minutos. E pode tem a ver desse assunto ou outro. Alguém tem dúvida, pergunta, dificuldade entre seu negócio em que eu posso ajudar, ou nós, o grupo, podemos ajudar? O que você tem agora?
Eu tenho uma pergunta, Ricardo Neves. Você falou sobre diferença, né? Por que que eu até escrevi aqui no meu bloco de notas? Por que que as pessoas devem comprar de mim? Então, qual é a sua sugestão como empresário que você daria para uma pessoa como eu que vende o livro? Sei que, como você disse, tem muitas histórias, tem todo mundo está vendendo histórias, mas o que que pode ser uma das sugestões que você pode me ajudar nesse aspecto de como expandir mais? Porque eu tenho pensado em várias coisas. Como você tem uma visão de negócio bem ampla, porque eu só consegui anotar aqui. Por que que as pessoas compram de mim, né? Então, queria uma sugestão sua de como eu posso alavancar mais o meu livro para outras pessoas. Então, explica um pouquinho mais. Você faz pela internet, você tem uma barraca, você tem uma loja. Eu tenho eu vendo ele físico, né? Vem de São Paulo. Algumas edições vêm de São Paulo, por exemplo, está chegando uma caixa semana que vem com alguns exemplares e eu vendo nos shoppings. O que é no shopping? Eu vou nas praças de alimentações, nos lugares, eu converso com as pessoas, apresento meu livro, apresento minha história e vendo para eles. O máximo de diferencial Bem, que eu é seu livro que você escreveu. Isso, é As Aventuras de um Cadeirante, minha história própria. Tá, beleza. Ah, deixa eu pensar. Bom, eu acho que você deve utilizar a média social, você diz? Média social? Rede social. Tá. Mídia. Mídia social. Tá, não sei, Facebook ou YouTube ou tantos outros que são populares no Brasil. Um, bom, me explica um pouquinho mais. Então, você compra os seus livros de São Paulo e você quer distribuir através de outras lojas que vendem livros, certo? Certo. A irmã falou aí, É, uma das irmãs comentou qual é uma das dificuldades de colocar o livro aqui na livraria. É porque, como nós moramos fora do grande eixo, que é Rio, São Paulo e Minas, você tem que entrar em contato com pessoas de fora para pedir autorização para colocar os seus livros na livraria. Por exemplo, eu fui atrás numa livraria chamada Saraiva e eles me deram dois números e nomes de empresas de São Paulo que colocam o livro em Manaus. Só que eu não tenho esse contato com eles, eu não consegui entrar em contato com eles, não atende de jeito nenhum. E aí o que acontece? A minha distribuidora, que fez o livro, ela entra em contato com a gráfica em São Paulo, porque a gráfica de São Paulo, além de ter um custo mais barato, a qualidade do livro é melhor, a capa. Porque aqui em Manaus temos gráficas, mas elas não têm com tanta qualidade da capa, de como está tudo arrumado o livrinho, né? O livro, né? Então, eu comecei esse negócio em junho do ano passado. E até agora eu consegui sozinho praticamente vender mais de 200 livros. Eu já vendi mais de 200 livros. Mas isso não é a minha meta principal. A minha meta principal, eu tenho como foco, claro que isso daí para muitos é um sonho, né? Mas eu tenho um foco de ser um best-seller. O que é um best-seller? É um livro bem vendido. Aí por isso que eu tô pegando algumas dicas daqui e dali. Aí por isso que eu perguntei de você, que você diria, eu vou usar realmente isso que você falou, mais rede social para divulgar. E vou verificar algumas, como você diz, vamos ter 30 dias, então eu vou colocar em prática isso que você falou e vou ver como ficou. bom, tem muitos mercados ou empresas em que
eu vem ideias rápido e eu posso dar recomendação em como diferenciar. Na verdade, eu não sei exatamente. Eu nunca escrevi um livro, nunca vendi um livro assim. Então, o que eu recomendaria fazer é, é utilizar 30 ou 60 minutos em pensar nisso. E tem outras regras de ouro que você tem que fazer, em que você está fazendo você está contatando livrarias a todo dia, mas exatamente como diferenciar, eu não tenho a resposta. Então, eu, eu te recomendo, te desafio a pensar nisso e espero que pode receber clareza em como diferenciar nos próximos 30 dias. É o melhor que eu posso fazer. Quem mais? Quem mais? Alguém mais tem uma pergunta ou algo em que eu possa ajudar? Pode falar aí, irmã Edmar, irmã Cristiane. Em relação, eu queria dar uma sugestão para o irmão, né? O autor do livro, As Aventuras do Cadeirante, que ele poderia ir em universidades e escolas e também em instituições que fazem curso, ele fazer exposição. E aí ele poderia conversar com a direção e expor esse livro para esses estudantes. E também que esses estudantes eles poderiam tomar conhecimento desses livros e poderiam até fazer uma dissertação em relação a esse livro dele, porque eu acho que seria interessante esses estudantes conhecer um pouquinho da história dele e ter esse livro. Acho que as instituições, faculdades, universidades, seria bom ele visitar para expor esse livro deles. Isso aí. Irmã Cristiane, Obrigado. dá uma levantada aí. Tem que abrir o microfone. Oi, Ricardo. Muito interessante o teu livro. Até fiquei bem interessada. Depois quero o teu contato para a gente conversar e comprar o livro. Então, eu acredito que, como você ainda não está dentro de uma livraria, né? Então, interessante hoje, as mídias sociais, como foi falado aí pelo Tanner, é uma das formas mais rápidas de conseguir entregar o teu conteúdo para várias pessoas, não só aqui em Manaus, né? Em todo o mundo. Então, hoje em dia, eu já assisti alguns eventos, algumas palestras, onde realmente a mídia ela é a forma mais rápida de se vender. Não tem custo alto, você não precisa ter um investimento alto, né? Então, você pode criar um Instagram já direcionado ao teu negócio, que é o livro, e aí postar algumas coisas sobre o livro dentro do Instagram, né? E pegar uma ou outra postagem e colocar para rodar, né? Para atingir um público-alvo. Assim como a irmã falou, a Edmar, né? Achei também bem interessante a forma que ela falou, né? De ir às escolas, universidades. Eu acredito que o teu livro realmente é um livro bem interessante, a forma como você escreveu, né? Uma forma de motivação, né? De persistência, resiliência. Então, é um assunto que está muito em alta no mercado também. E eu acho que você tem grande chance, sim, de se tornar um best-seller, né? Porque o assunto é bem interessante. É a forma que eu tenho como contribuir, porque eu acho que a mídia social realmente é uma forma boa de venda, né? Eu tô investindo nessa área dentro da minha empresa e eu tenho tido resultados. Então, eu acredito que essa parte de mídia, se você não sabe ainda, pode contratar um social media, né? Que eles tem várias pessoas que podem estar te dando uma consultoria com custo bem baixo.
né? E tu acaba atingindo um grande público com essa questão das mídias sociais. Eu tenho uma pergunta para o irmão Tanner. Qual é o principal diferencial? Essa é uma curiosidade. O principal diferencial que você aplica nas suas empresas? Uma pergunta boa. Espera aí. Bom, quando você começa a crescer, a empreender outros, conversando e não só conversando, mas você tem que ter valores fundamentais e quando você sabe quais são os valores fundamentais, você tem que requerer que todo mundo, vendedores, empregados, todo mundo vive aos valores fundamentais. Então, eu falo muito sobre valores fundamentais. E não só é uma esperança, mas é requerido. Então, eu acho que isso é uma das coisas em que em cada empresa, eu demando que sabem o que são e pode apresentar para clientes. Temos valores fundamentais. Aqui são os valores fundamentais e você pode esperar, independente do produto ou do serviço, que todo mundo com quem eu trabalho vive e demonstra esses valores fundamentais. Se não, eu despido ou acho outro. Não é negociável, não é aceitável. Obrigada. Então, é assim que todos ali estejam unidos, né? E defendendo o seu produto, trabalhando para que ele cresça, né? É isso que você fala de valores fundamentais. É isso, né? Certo. Obrigada. Bom, passamos na hora. Sim. Eu poderia fazer mais 3 horas disso. Eu amo ajudar e responder quando puder as perguntas. Muito obrigado pela participação de todos. Foi um prazer estar com vocês. Eu sei que não vai ser a última vez com vocês e obrigado. Então,